a presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Menos de mim e
Não, minha vida seja assim, mas eu não sei entender não. Não, 70 é mais grave. É, minha vida seja assim, eu não sei se você entendeu isso. 432. Hã? 432 alfa. Isso, eu número é 432. Minha vida seja assim, consagrado a ti, Senhor. 432. Vamos lá. 432. Glória a Deus. Vamos agora. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava Salvador.
tudo para ser assim, né? Ah, minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim, né? E meus pés somente vão onde os santos possam ir. Louvado seja Deus, né? Nossas vidas possam ser direcionadas pelo Espírito Santo, né? Possamos ir onde só os santos possam ir. Para a basura e cantar. Louvado seja Deus. Vamos adorar o Senhor ainda com louvor. Vamos adorar o Senhor com 304 para lá. Ah, face adorada. Vamos desprezar toda a canseira, toda a dor, toda a tristeza. E nessa tarde estivemos ali na casa, né, da missionária Neide, na Senhora Neide, juntamente com a sua enteada, né, os seus 2 filhos e seu esposo, né, a pessoa que estava ali. E ele ficou, eu percebi que ele ficou alegre, né, ele ficou perguntando, vai para o culto, está ali, levanta aí. E ele quase não fala, ele falou algumas coisas, eu fiquei feliz, né, de ver, né, o que Deus está fazendo ali no lar, da Senhora do Senhor, né. Ela disse que desde que começou daquela vez que ela veio aqui no culto, que ele está dormindo, né? Como uma criança, para a glória de Deus, né? Ela faz. Esse é o Deus que nós servimos. Louvado seja Deus. 304. A face adorada de Jesus. Desprezando toda dor, eu vou arrancar.
Louvado seja Deus. Ele está recolhendo as rosas do jardim, né? Ele viu que está ele está recolhendo. Eu falei, Senhor, que nós possamos a cada dia, né? Viver uma vida de renúncia, de íntegra diante de Deus, de santificação, porque nós sabemos o dia e a hora que Ele vai chamar eu e você, mas que nós possamos estar preparados, né? Agora no céu, a morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Que maravilha, né? Louvado seja Deus. Nós vamos ler o tema da nossa campanha. Esse aqui é o 37. Semana passada Deus falou poderosamente conosco aqui neste lugar, e no início da campanha semana atrasada, mas de hoje não vai ser diferente, né? É uma palavra poderosa nos nossos corações, né? Através do nosso querido pastor gente que vai ministrar a palavra hoje. Vamos ler o tema da nossa campanha, que é Ezequiel 37, 1. Vamos ler, vamos lá. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair do Espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos. Nós, essa palavra tem uma profundidade, que ele estava aqui semana passada, veio como aquele pastor explanou, veio sobre mim a mão do Senhor. Ah, tá, você colocou o primeiro, né, menina? Então, nós vamos ler aqui. Então, profetizarão como seguinte. E me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor, Deus, tu o sabes. Então ele disse, profetiza sobre estes ossos. E diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei neles sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, este fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram neles sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia nele espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Irmão, somente até aqui. O nosso Deus, irmão, aquele que até o vento do mar obedece, ele deu vida a numerosos ossos. E eu falava para minha filha, a minha sobrinha, como todos aqui que eles já sabem, sobrinha do meu esposo, foi acometida com uma enfermidade, tá? Né? Com uma enfermidade, a qual ela relatou lá um câncer que relatou no Facebook, todos, né? Já estamos sabendo, estamos todos em oração. E ela compôs os louvores falando sobre cura, ela nem sabia o que tinha, sobre cura, sobre milagre. Lindo o louvor que ela compôs, que na madrugada eu ouvi, chorei, falei, nossa, que lindo. A glória de Deus, é Deus trabalhando, já dando com ela o processo que ela ia passar. E a minha filha falou assim, mãe, meu Deus, ela já passou o processo de coração agora. Minha filha, nós estamos aqui na terra, sujeito a passar. Nós estamos na mão do oleiro, ele trabalha na minha tua vida, ele nos molda a fazer esse processo. Cada um de nós passando um processo, cada um numa área. Um está passando financeiro, outro passa perdas, outro passa processo. Ele anda na escola, no trabalho, é
E eu ia lá no centro da cidade com a minha filha. E a cantora Viviane falou para mim assim: amiga, vamos fazer uma visita antes de você ir lá? Eu falei, vamos, minha querida. E fomos. Quando chegamos na casa daquele casal, tinha um moço ali, irmãos, que estava com câncer fase terminal. O médico mandou para casa para morrer. E quando eu olhei aos meus olhos carnais, a minha filha olhou, estava muito magrinho. E aos olhos carnais, minha filha olhou para mim e eu falei, tudo é possível que creio. Nós oramos a Deus, me deu uma palavra, ainda esteja morto, viverá. Palavra de Lázaro. Eu falei, essa enfermidade não é para morte, é para o nome do Senhor ser glorificado. E uma coisa eu e você falar, outra coisa quando nós oramos e o general de guerra dá a palavra. Uma coisa é o ser humano falar, vai viver. Outra coisa é quando Deus ele pega e fala, é o meu nome ser glorificado. E aí a situação era de morte, mas nós fomos lá e profetizamos um milagre. E para a glória de Deus, aquele homem não morreu não. Ele engordou, Deus colocou carne, porque não tinha só a luz do esqueleto. A situação dele era, você olhava assim, era de morte. Mas dono da vida, deu vida para aquele moço. E ele, como engordou, começou a ir nas igrejas, a testemunhar. Deus fez um homem extraordinário até hoje. Sabe, quando ele passa, a família dele fala, olha, abençoada, vem cá, você vai. Ela, olha, todo mundo pergunta como foi o milagre. Deus operou o milagre. Porque nessa noite, o dono do milagre está aqui. Vamos dar uma salva de palmas. Aquele que é digno de toda a honra, toda a glória. E eu já vou convidar assim nosso diácono Carlos, para ele estar dando beijinho na flor. Vem cá, Carlos. Ele está dando beijinho na flor. Mas eu estou sentindo uma atmosfera do Espírito tão grande. Jesus está curando eles aqui nessa noite. Hoje tem milagre, hoje tem cadeias que estão se quebrando, correntes, lá no meio da tua parentela. E quando você adora, Deus trabalha. É uma super canta. Ele não dorme no guarda de Israel. Ele trabalha 24 horas por dia. Glória a Deus. Salve a igreja, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Amém, Jesus. Eu gostaria de deixar uma palavra para os irmãos aqui, Tiago, capítulo 1. Louvado seja Deus. A partir do versículo 19, né? Livro de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19. Aleluia. Pai celeste. Sobre a prática da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Sabeis vós, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia, acúmulo de malícia, recebei como mansidão a palavra em vós, enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Sendo cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não ser um ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, viúvas, as suas tribulações,
corrupção do mundo. Louvado seja Deus. Eu Amém. estava ouvindo aqui a missionária Mamei. E não é a primeira vez, a segunda, a terceira, muitas vezes eu vejo o canal dela, né, ela como missionária, fazendo as suas visitas. Aleluia. E muitas das vezes pega situações diversas, situações que às vezes ela não espera, mas está ali, é uma mulher de Deus e vai fazendo a obra. Mas a obra de Deus, ela deve ser feita com efeito. A obra de Deus, ela deve ser feita com cuidado, com justiça, com verdade. Louvado seja Deus. Esses dias, eu orando a Deus, eu estava comentando com o pastor Reinaldo, e principalmente nos dias de hoje, o que temos visto é que nós precisamos ter um cuidado a cada dia, orar a Deus e pedir a Deus que Ele nos ajude para que nós possamos a cada momento, a cada instante das nossas vidas, nós nos esvaziarmos. Verdade. Pedir que Deus realmente habite em nosso ser e nos esvazie de nós mesmos, porque a nossa natureza humana é essa que muitas das vezes aflora e nos atrapalha. Aleluia. Verdade, Deus. A gente se esquece. E a gente sabe disso. Isso é bem notório para cada servo de Deus, servo do Senhor, porque é o seguinte: que o Espírito Santo de Deus, a gente precisa tomar muito cuidado para que não venhamos deixá-lo triste, para que não venhamos aborrecê-lo, porque senão a coisa não flui. Muitas vezes a gente convive com situações como nós estamos convivendo nos dias de hoje com a nossa igreja de São Miguel. Já foi falado aqui, eu fico só observando, fico só absorvendo tudo aquilo. E às vezes a gente está dentro dessa situação, convivendo com essa situação, e parece que a gente fica acomodado, parece que estamos acomodados, parece que está tudo bom, parece que está tudo certo, e não está. E não está. Responsabilidade minha, responsabilidade de cada um de nós. E aonde entra agora? Por nós termos essa responsabilidade, nós precisamos estar, mais uma vez eu digo, nos esvaziando de nós, permitindo que o Espírito Santo tome conta. Mas para que o Espírito Santo tome conta, implica em muita coisa, implica em muitos cuidados, implica em muitas... no nosso dia a dia, no nosso caminhar, no nosso agir, no decorrer da nossa caminhada, é aquele cuidado de você estar caminhando ali e você ficar atento àquilo que pode entristecer a Deus em nossas vidas. Nós pensamos que nós podemos viver à vontade, e não é isso. Nós temos uma responsabilidade diante do Senhor. E não podemos viver uma vida, às vezes, muitas das vezes, a gente, na nossa mente humana, na nossa mente natural, a gente acha que a gente pode, de repente, ficar à vontade.
fazer coisas que às vezes, olha, vocês querem ver uma coisa? Eu disse entrega, né? Entrega totalmente a Deus, entrega totalmente ao Espírito. Meu Deus. Eu olho para mim aqui, presta atenção, né? Olha só como que é. E às vezes são coisas que passam despercebidas, mas para o Espírito, para Deus não passa. Não tem aquela coisa de... Porque, na verdade, o inimigo, ele vigia, ele nos vigia. Ele fica ali, rondando ali, só observando o nosso movimento. É onde muitas vezes ele mina as nossas ações. Eu olho para a Miriam aqui e, de repente, por qualquer coisa, falo qualquer coisa dela. Você pensa que isso vai ficar barato? Você pensa que isso vai ficar de graça? Você pensa que isso vai ficar dessa forma? Não fica. Não fica. Eu tenho que olhar a Bíblia com amor. A gente se esquece que a Bíblia diz o seguinte, ó, amai ao teu irmão como a si mesmo. Amai o seu irmão como a si mesmo. Eu tenho que procurar olhar para mim com esse amor. Ah, mas a Meire é assim, é assada, a Meire, não importa. Né? Aí é onde entra aquela palavra também, suportar-nos uns aos outros. Em resumo, nós precisamos se apresentar diante de Deus em orações, jejuns, consagração, mas nós precisamos estar tapando as brechas, para que a gente venha ver fluir o trabalhar do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é puro, imaculado, santo, mas ele tem que ser santo também. Glória a Deus. Ele tem que ser santo também. Em Deus podemos reverter tudo isso? Podemos. Precisamos subir, precisamos orar, precisamos consagrar, precisamos jejuar, mas uma só união. Se fala muito em união aqui, né? Se fala muito em união aqui. Precisamos subir. Quando a gente começar a sair da nossa boca a sinceridade, porque Deus conhece, né? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Mas quem é que está sondando o meu coração aqui agora? Quem é que está sondando? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Mas quem vê o profundo? Quem vê o íntimo? Quem vê como é que você está? Quem vê como é que você está caminhando? Quem vê até onde vai a sua sinceridade? Meu Deus, meu Deus. Até onde vai? Pensa que é brincadeira? Glória a Deus. Estamos brincando? Dentro da casa do Senhor? Nosso Deus é conosco. Ele está pronto a fazer aqui maravilhas. Meu Deus. Verdade. Vamos fechar a brecha e Deus opera. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é fiel, né? Da mesma maneira que nosso diácono Carlos citou a minha pessoa, cada um de vocês aqui, né? Nós não podemos falar uns dos outros, né? É isso mesmo. E sim orar um pelos outros. Amém? Eu vou dar a oportunidade de dizer na flor, vem cá, irmã Meire, missionária, vem cá, deixa eu orar. Vem cá, missionária, vem cá. Vem cá, hoje na flor. Irmã Meire, isso você? É isso? Ai, irmã Meire, vem cá.
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Oh, glória, aleluia! Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Glória a Deus, aleluia. Então, nesse salmo maravilhoso, fala que temos que meditar de dia e de noite. Temos que viver conectados com Deus, aqui na terra e lá no céu. E eu agradeço a rica oportunidade de dar uma unção para o Senhor Jesus. Vamos orar essa missionária, agora, Senhor, nós vamos tirar tudo na fé para casa do Senhor. E vamos ouvir a mensagem, né? Deus já falou conosco desde o início, essa palavra maravilhosa do nosso diálogo Carlos, né? Eu creio que Deus tem um pãozinho quentinho no céu para comer para o teu coração. Amém? Amém. Glória. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos cantar esse amém. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso.
dia, né? Um abraço, Senhor. Como é gostoso, né? Sentir o Senhor nos abraçando, né? Nossa mãe estava triste. Aí ela falou para mim de manhã que ia receber. Eu falei, vamos, em nome de Jesus, vamos caminhar, vamos marchar na terra. Para a glória de Deus, ela está aí, escutar a nossa coração. Vamos ouvir a nossa irmã Martins, vem cá, minha senhora. Ela está com o nosso querido pastor Gênesis, para nos estar falando. Nossa irmã querida irmã Martins, vem cá com o sorriso estampado no rosto. Amém. Glória a Glória seja Deus, né? Grande escolha que o Senhor por nós Santo Alegre, né, querida? É uma honra ter conosco todas as terças-feiras para nós. Glória a Deus. Aleluia. Viu? Sai. Amém. Saudar a igreja com a Glória a Deus. Aleluia. Amém. Oração pelo irmão Neto, que não está bom. Ele está passando aí pelo vale, né? E no que ele está passando aí pelo vale, ele está clamando ao Senhor. Desde a semana passada. E eu creio que o Senhor, quando ele faz compreendo. E o Nelson está aí clamando, né? Hoje a gente foi visitar e a gente ia visitar ele, e foi o que o filho dele disse, que ele não dormiu de noite, e ele precisava descansar. Aí a gente voltou, aí ficou desse jeito. Vamos orar pelo ungido de Deus, né? É verdade. Maravilhoso, eterno Pai que está no céu, Senhor. Amém. Perdoa a nossa pecado, acrescenta a nossa fé. Jesus, nada são, mas tu és fiel na nossa vida. Papai, nós depositamos pelo ungido, pelo Pai. E Senhor, toma ele nas tuas mãos, Senhor, que ele venha falar aquilo que o Senhor está dando, não é o nosso Deus, meu Deus, mas que tu venha trabalhar grandemente e tu venha quebrantando nossos corações, abrir nossos corações, para que nós possamos acolher. Toma ele nas tuas mãos, da glória, da graça, da força, em nome de teu filho amado Jesus, nós pedimos e já te agradecemos hoje para todo esse Senhor. Amém. Aleluia. Pai dos meus irmãos, Amém. nós já lemos o texto. Glória a Deus. Não é? Então, o texto da mensagem está em Ezequiel, capítulo 37. Aleluia. E este capítulo deixa um exemplo para nós muito grande, Amém. porque Ezequiel foi um profeta lá do exílio, né? Ele estava na Babilônia e ali o povo foi porque não deram ouvido, como está aqui no livro de 2 Crônicas 36, 2 Crônicas 36, 15 a 17. Se você puder abrir sua Bíblia, o último capítulo de 2 Crônicas, o 36, nós vamos ler do verso 15 ao 17. Não é que, apesar de estar lá atrás, ele está tratando do mesmo assunto de Ezequiel. Está aqui, 15, 16 e 17 eu vou ler. E o Senhor Deus de seus pais lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando, enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras, bufaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Agora 17. Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou seus mancebos à espada, na casa do seu santuário, não teve piedade nem dos mancebos, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos, a todos deu na sua mão. Então, não faltou aviso de Deus, como não está faltando agora. Agora mesmo o missionário chegou para mim, Jesus está voltando. Então, os acontecimentos que nós temos vivenciados são provas contundentes, não é, da volta do Senhor. Mas, irmãos, vamos cumprimentar os nossos visitantes. Nós estamos com um grupo bom de pessoas nos assistindo à distância.
E vamos dizer a eles que eles são bem-vindos, amém? Vamos dizer? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Mas nós estamos aqui, estamos alegres de ver os irmãos que estão aqui adorando, porque uma das coisas mais importantes é nós estarmos na casa de Deus, sobretudo, vamos dizer assim, nos alimentando, não é? Porque quando nós viemos para a casa de Deus, eu não via a palavra de Deus, eu não via história de jornal, nem outra coisa que não seja a palavra que nós estamos ouvindo, né? Estava vendo o nosso diácono José Carlos trazer uma palavra de Deus aqui para nós, maravilhosa, e eu fui muito abençoado, e creio que todos que estão mesmo nos assistindo à distância também foram abençoados. Porque a palavra de Deus abençoa, não é verdade? Então, queridos, este texto aqui, como dissemos, não era desejo do Senhor que o homem vivesse distante dele. Mas, infelizmente, a palavra do Senhor Jeremias foi um profeta de alerta, Ezequiel, porque Jeremias e Ezequiel, curioso é que eles eram sacerdotes, mas o Senhor os tirou do sacerdócio e os colocou para fazer e para ser, como dizer, atalaias de Deus. Como hoje, o Senhor está avisando de canto a canto. Aí eu vou me lembrar dos dias de Noé, não é? Dia de Noé, segundo a tradição, foram 120 anos Noé avisando, olha aí como se corrige porque o Senhor vai cobrar. E, segundo a tradição, foram 120 anos de pregação. Sabe quantas almas se converteram? Nenhuma. Ele só seguiu com ele a sua família. Todos zombavam, todos riam, todos viviam aquela vida tão distante de Deus, não é? E agora o Senhor fala, através de Ezequiel 37, um vale de ossos secos, não é? Aqui, não é como nós lemos o texto, eu vou ler de novo, né? Vamos ler juntos de novo esse texto, vamos ler juntos, né? Vamos lá, o verso 1 vamos até eu quero ir com vocês até o de número 16, até o número 16, não, até o número 14, até o 14, vamos lá, vamos juntos, vamos ler direto, vamos lá. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele fez sair do Espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eles que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eles que estavam sequíssimos, e me disse: porventura viverão os nossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porém, Deus sobre vós, e farei descer carne sobre vós, e sobre vós estereis pé, e porém vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve ruído enquanto eu profetizava. E ele se fez isso, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram dentro sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetiza
maiúscula, porque aí é o Espírito Santo. Vamos ler de novo? E porém, vós, Deus, Deus Espírito, e vivereis, eu vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e eu fiz, diz o Senhor. Ele promete e Ele cumpre. Às vezes nós estamos na nossa peleja, na nossa luta, e como diz o outro, eu não vejo saída, eu não vejo como sair dessa peleja, dessa batalha. Este povo, como nós lemos aqui em 2 Crônicas, eles desprezaram os avisos de Deus. Deus tem avisado, Deus tem falado, não é? Você liga aí a mensagem, nós precisamos ser seletivos, né? Que há mensagens conformistas, né? Que elas dizem que nós estamos vivendo, temos que aproveitar a vida, e temos mesmo, mas aproveitar a vida que Deus nos deu, sempre meditando na sua palavra, que é a palavra, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então a palavra de Deus tem que estar muito viva em nós, porque se nós não tivermos de acordo com a palavra, mas eu ouvi uma profecia, eu ouvi uma revelação, não, profecias e revelações de Deus, elas estão confirmando e nos alertando para a palavra, e não nos tirando ou nos modificando dos ensinamentos de Deus. Precisamos do Senhor, precisamos do seu Espírito, não é verdade? Então, nós vamos ler um trecho, Jeremias 1:10. Ela vai colocar aí, nós vamos ler juntos, Jeremias, capítulo 1, versículo 10. Vamos ler juntos esse texto. Vamos lá. Jeremias dá: olha, põe-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares e para destruires e para arruinares e também para edificares e para plantares. Então, a mensagem vem, né, de correção, de instrução, né? Deus, por exemplo, começou a profetizar a sua vida lá no Éden. Da semente da mulher vai nascer um. Os irmãos sabem quantos anos se passaram entre o Éden e o nascimento de Jesus? Olha na minha mão, 4.000 anos, né? Segundo os melhores cronologistas, se passaram 4.000 anos. Mas lá no livro de Gad, vindo a plenitude dos tempos, diz a plenitude, completou o tempo. Ele nasceu em Moré, nasceu sobre ele, para libertar os que estavam. Então o tempo de Deus não vai atrasar nem adiantar. Há um tempo determinado. Alguém disse que Jesus sabe, pode ser que saiba, porque Jesus é Deus. Mas eu fico com a palavra diz: nem o Filho, nem os anjos, mas somente o Pai sabe o dia em que Ele vai dizer: vá buscar a minha igreja. Por isso que a igreja está sendo preparada. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, são primeiras experiências que os outros viveram, e nós precisamos estar atentos. Não adianta você fechar dentro de uma redoma de sua convicção ou do seu achismo. Você tem a palavra de Deus, leia, medita, porque ela é a tua instrução diária, tem base nas Escrituras. Nós ouvimos aqui sobre bereanos. Quem eram os bereanos? Os bereanos eram aqueles que examinavam nas Escrituras todos os dias para ver se o que os apóstolos estavam ensinando tinha base nas Escrituras. Nós temos que ser bereanos, examinar as Escrituras. Não é isso, queridos? Nós lemos aqui em Jeremias 1:10 e vimos o que ele diz. O Senhor o colocou o quê? Para arrancar, não é? Para derrubar, para destruir, para arruinar. Por quê? Quando Jesus disse: eu não vim trazer paz, mas espada. O que o Senhor estava dizendo? Que ele era um terrorista? Não. É que o homem se acomodou nas coisas erradas. Então ele veio trazendo instruções para libertar o homem das coisas erradas, para trazer de volta para Deus. Por isso que diz: é
Lucas diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É nossa missão sagrada estar levando todos para essa verdade. Porque, como aconteceu com eles, nós temos aqui no capítulo 10, vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 10, vou pedir que ele não coloque para nós. 2 Coríntios, capítulo 10. Vamos ler? Aleluia. 2 Coríntios 10. Vamos ler? 2 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler alguns versos. Vamos lá? 2 Coríntios, capítulo 10. Eu errei. 1 Coríntios 10, desculpe. 1 Coríntios 10. Olha o que diz 1 Coríntios 10. Nós vamos até o 13. Olha o que ele. Aqui só um alerta para nós. 1 Coríntios 10, 1 a 13. Vamos lá. Eu leio o verso, vocês leem o 2 e vamos ler juntos o 13. Vamos lá? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, vocês. E todos foram batizados em pedras, na nuvem do mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os servia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não observemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Não fiquemos como alguns deles e caíram no dia 23. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruído. Ora, vamos ler junto eles? Ora, todas essas coisas lhe sobrevieram como figuras e estão escritas para isso nosso, para quem já são chegados os filhos dos séculos. Vocês os 12. aquele, pois, que por estar em pé, ora que ficar. Agora juntos o 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que possais suportar. Queridos, nós estamos cercados, não é, de tentações, de armadilhas. O que precisamos estar? Atentos, meditando na palavra, porque a palavra, ela sempre vai estar. Coloque para nós aqui 1 Pedro 5:8. Olha o que esse apóstolo e o primeiro pastor da igreja de Jesus deixou de experiência para nós. Vamos ler juntos? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Põe o 9 também. O 9. Ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumpriram em vossos irmãos no mundo. Volta no 8. Presta atenção. Sede sóbrios.
está calmo, você está controlando, você está dominando e não sendo dominado. Nós temos 5 sentidos, vamos lá. Como é que são? Visão, audição, tato, paladar e olfato. 5 sentidos. Esses sentidos é o que nos comunica com o mundo externo. Eu vejo, eu ouço, né, e por aí vai. Se eu não tiver no controle deles, uns vão ficar mais aguçados, vão nos dominar. Diz que os nossos olhos não cansam de ver, né, e os nossos ouvidos de ouvir. Mas o que eu preciso fazer? Ser seletivo. O que diz o salmista? Não porém coisa má diante dos teus olhos. Se não vigiar, vai ver. Eu fico pensando em Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Se você olhar a trajetória de Davi, é uma trajetória vitoriosa. Ele teve algumas falhas, mas teve uma que foi séria, não é? Que um dia ele estava no terraço da sua casa, viu Betseba, ela estava banhando-se, não é? Já era uma coisa horrível, porque aquela mulher devia ter botado lá uma cortina, uma coisa assim, mas parece que ela estava meio assim, né? Sem vigiar. Trouxe aquela tragédia na vida do Davi. Aí eu vou lembrar daquela palavra que está escrita assim: olhei, cobicei, tomei. Não é? Olhar, cobiçar, tomar. Aí eu me lembro aqui de Tiago, foi lido o livro de Tiago, aqui no capítulo 1 de Tiago, não é? E no capítulo 1 de Tiago, 14, 15, foi para nós ali, não é? Só para a gente estar dentro da nossa meditação. Olha lá, Tiago 1,14, o que diz? 14 e 15, depois põe o 15. Vamos lá juntos? Mas cada um é tentado quando está traído e engordado pela sua própria concupiscência. Põe o 15 agora, vamos lá. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá luz do pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. Está aí. Então eu coloquei aqui na minha Bíblia os 4 estágios da tentação. Diga comigo. Primeiro, atração. Segundo, sedução. Terceiro, concepção. Quarto, consumação. Então cabe a nós, não é? Que os nossos olhos, nossos ouvidos, esses sentidos todos servem para estar atraindo, para tentar, nós somos tentados, 4 estágios da tentação. Se você for vigilante, no primeiro você sai correndo, porque você já sabe que você não vai controlar, e você não controla ele. Daí a necessidade de estarmos vigiando, viu, irmãos? Mas eu ainda quero ler com vocês 2 Coríntios 10, 3 e 6, para fazermos a conclusão. Vamos lá. 2 Coríntios, eu disse 10, agora é 2 mesmo. 2 Coríntios, não vai ter a sua Bíblia aí, não? Não tem problema não. Se descarregou, vamos lá. 2 Coríntios 10, 3 a 6. Vamos lá? Abra sua Bíblia, nós estamos sem aqui para dentro. Problema não, irmão, já estamos encerrando, não culpa não. Vamos lá, 3 a 6, vamos ler juntos? Abra sua Bíblia aí. Procure aí na sua Bíblia. Você trouxe Bíblia? Não fala não, eu vou ler e vocês vão ver, ó. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. A palavra militar é batalha, é guerra. Não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia, batalha, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Agora vem. Já voltou? Não, vamos lá. Agora é 2 Coríntios. 2 Coríntios 10. 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios 10. Eu já estou no 5. Destruindo 10.
Estamos prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. O que levou o povo ao cativeiro foi a desobediência. Deus, como nós dissemos lá no 2 Crônicas, né? 2 Crônicas, vamos lá, é o último capítulo, é o 36, só para concluir. 2 Crônicas 36. E o Senhor Deus, quer botar? 2 36, começa com o que? Vamos ler juntos? E o Senhor Deus, os seus pais, falou-nos constantemente por intermédio dos mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram suas palavras e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Agora vamos ao 17 para fechar. Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou seus jovens de espada na casa do santuário, não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos, a todos entregou na sua mão. Então, não é desejo de Deus a nossa derrota, não é desejo de Deus o nosso fracasso, por isso ele luta como ser humano. Eu disse até, e eu tenho ouvido, repito, não é? Que as nossas chances, elas estão do berço ao caixão. O homem nasceu, Deus está procurando o homem, batendo, como está lá no livro de Apocalipse 3, diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro na sua casa, eu ceio com ele ceia comigo. É desejo de Deus, né? 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda da sua promessa, mas é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos venham ao arrependimento. Porque as consequências da desobediência são danosas, são tremendas, mas Deus tem um plano de salvação e nós somos porta-voz dessa verdade. Deus abençoe, irmão. Essa é a palavra que veio ao nosso coração para esta noite. Deus abençoe. É bom ouvir a voz de Deus. Quem está saindo daqui abençoado? Estou saindo daqui abençoado por essa rica palavra, né? Deus falou poderosamente conosco. Já aniversário, pastor. Ah, tá, pastor, vem cá, pastor. Nós vamos descer aqui, o pastor já faz a oração de baixo. Amém. A gente já vai se reunir Nessa aqui. oração, entrega também o Nelson, Já ao começa. altar do Senhor, a Paula também. Tá bom, é a Paula também. Verdade. Vamos estar orando, vamos descer aqui, vamos estar orando. Aleluia. Amém, amém? Louvado seja Deus. Né? Quem tem ouvido, ouça o Espírito da igreja. Nós temos aqui oração alegre do que Deus bradou aqui nessa noite. Aniversariante aqui, ó. Ele veio receber a bênção dele. Além de orar pelos aniversariantes, vamos orar pelos enfermos. Mas primeiro, vamos cantar os parabéns para o nosso Davi. Ele está presente no culto de terça, de quinta, domingo, né? Todos os cultos ele está aqui. Vamos cumprimentar ele, agradecer a Deus. Tem mais alguém aniversariante? Ou só mesmo esse servo aqui? Parabéns para você. Pai Celeste, Obrigada, Deus. Maravilhoso. pela vida
pequeno Davi. Que ele continue crescendo no meio do teu povo, crescendo na graça, no conhecimento de Deus. Abençoa a Mônica, abençoa toda a família do Davi, Pai. Nós entregamos as tuas mãos. Agora, esses nomes que foram citados no diálogo, teu servo, Nelson, ó Pai, e os demais nomes, como Andressa, Pai, a tua serva Josemar, também o parente da tua serva Alzileia, parece que é o filho dela, neto dela. Senhor, tu sabes a luta que aquele moço está enfrentando também, Pai. Talvez tenha que passar por uma cirurgia difícil, Pai. Nós operamos o Senhor, quem libertará? Pai, Senhor, seja as tuas mãos para nos ajudar a continuar a nossa caminhada, Pai, vencendo as lutas e provas, meu Deus. Oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. A graça do Senhor Jesus, Eu recebo. o amor de Deus, nosso Pai, Eu recebo. a comunhão e as consolações do Espírito Santo, Eu recebo. seja conosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga Amém.